Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Saindo Quadrado. É um episódio assim, especial porque eu estou à minha esquerda aqui com Natália Botelho, minha companheira, que finalmente topou fazer parte dessa bancada. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigado. E ela tá porque, na verdade, não teve escapatória. Porque eu falei, velho, eu quero alguém que entenda do rap, mas também que não uma pessoa que seja assim, sabe, das antigas. Tem alguém que esteja também com o pé na realidade do dia a dia de hoje. Mas tem que ser assim, tem que ser assado. E a Natália simplesmente encaixava em todos os critérios que a gente pensava. Então foi meio sem escapatória. Então seja muito bem-vinda, muito obrigado por topar. E hoje o tema é muito importante porque a gente vai discutir o Rap DF, o rap aqui no Distrito Federal, que é muito importante, né? O Spotify sempre discute, né, divulga aquelas estatísticas e o DF é um dos únicos unidades da federação que de vez em quando dá o rap como principal gênero musical escolhido, né, pelas pessoas. Porque geralmente é o sertanejo como principal gênero musical. Então hoje a gente vai falar do rap, que tem essa importância histórica, mas hoje também muito, muito vivo, né? Eu acho que o rap está vivo como nunca. E para discutir esse tema, a gente trouxe uma pessoa muito importante nesse tema aí, principalmente porque fez uma pesquisa. É a pesquisa Peso, que é o Thiago Flores, que está aqui no nosso estúdio hoje. Seja muito bem-vindo. Satisfação pelo convite, Rafa, Natália. Obrigado pelo espaço. Vamos trocar essa ideia sobre rap, sobre a história desse gênero no DF. Vai ser muito da hora. Chega chegando. A gente que já se conhece um pouco, né? A Natália tá tocando o projeto da exposição junto com o Thiago. Então, assim, é uma coisa que já está na rua. A exposição do Peso já rodou lá na Galeria Risofloras, lá no Jovem de Expressão, na Praça do Cidadão, na Ceilândia. E agora está na Casa da Cultura Latino-Americana, a CAL, ali da UNB, né, um projeto de extensão muito importante. Então a gente vai falar muito sobre isso, mas eu vou também querer voltar lá atrás, de onde que veio toda essa história. Então, como é que você começou a se envolver com o rap, né? Como é que o rap entrou na sua vida? Mano, eu acho que meu primeiro contato e o contato mais fundamental e definidor é o contato de fã, sacou, velho? Eu sou viciado em rap, sacou? Eu sou enlouquecido pela parada. Desde a primeira vez que eu ouvi, foi algo muito transformador de tudo, de paradigmas musicais, de sociais, políticos. Então, eu me lembro muito bem, assim, tipo, quando a chave virou, eu era viciado em MTV, né? Então, eu vi o clipe do Racionais MCs em 97, assim que estreou. Então, aquilo me impactou muito. Ainda tinha loja de disco, né? Eu fui comprar o disco e levava, eu tinha um Discman, velho. Então eu ouvi esse disco, eu tinha outro disco. Eu sempre gostei muito de música e até uns 10 anos, que é a minha cidade, eu ouvia rock, né? Heavy metal, punk. A nossa geração tem muitos negócios, até os clichês de Brasília, né, que viviam um pouco no rock. Exatamente. Né? E aí depois que eu ouvi isso, mudou muito. Até que teve uma apresentação do Racionais MCs no Video Music Brasil, em 98. E que foi um negócio muito diferente. Tinha 50 pessoas aleatórias no palco, uma presença muito diferente de artistas que você não estava acostumado. Então, isso me chamou muita atenção. Então, o ponto principal parte daí, véio, meu interesse de fã. Véio. Só que... Você era daqueles caras que decorava a letra inteira, sabia? Todas. Assim, mais além, um pouco mais doente do que isso. Eu sempre fui muito interessado em música, não só de ouvir, sacou? Eu tenho 38 anos agora. Na minha época era muito comum ter revistas de rap. Então eu comprava a revista que era Showbiz, tinha a revista Heavy Metal, aí eu comprava e ficava lendo, aí eu ouvia o disco, eu queria ver a ficha técnica do encarte, sacou? Então eu ficava decorando o encarte, quem foi o cara que produziu, quem foi o técnico, aí eu gostava desse tipo de informação. Então, mas hoje, com 39 anos, eu vi que o rap ele foi me conduzindo em todos os caminhos da minha vida.
desde os meus interesses artísticos, de amigos e tal, mas foi me dando um estudo, o caminho que eu decidi estudar. Isso tem a ver também com o Paik, que foi meu orientador de pesquisa no peso. O Paik, a gente estudava na mesma escola, e ele era do Grêmio. E ele fez uma atividade que ele chamou o ex do Câmbio Negro para debater com o capitão do BOPE um documentário sobre os meninos do tráfico do Rio de Janeiro. Isso já foi muito impactante. Caralho, isso é um negócio legal de estudar. E a visão do cara, ele entende tanto quanto um sociólogo, tanto quanto o policial. E isso foi me chamando a atenção. É muito doido, né, que as escolas, até principalmente as escolas particulares, elas são às vezes tão herméticas, assim, tão fechadas, que o Grêmio que tem que inventar uma experiência mais ligada à realidade social que está inserido, né? Tipo assim, teve o Grêmio fazer, porque às vezes até o professor de história ali tenta fazer alguma coisa, mas nesse caso aí, quem fez mesmo foi o moleque do Grêmio, né? Não à toa, não só o Grêmio, o Paik, sacou? Que é um moleque negro, sacou? Que é um moleque já ligado no universo exterior ao colégio. A gente estudou no Sigma, que é o maior colégio da cidade, mensalidade caríssima. E ele já se destacava por ser um moleque diferente, um moleque negro, sacou? Hoje acaba que é mais diverso, você vê mais gente. Só que naquela época não, então isso já fez muita diferença. E acaba, assim, embora eu seja um moleque do plano, tenho tido uma experiência de vida do plano, eu tive experiências de outsiders que não são diretamente ligadas ao rap, mas que tem alguma coisa de hip hop na parada. Eu era atleta de futebol, sacou? Então joguei competitivamente muitos anos, e quando eu fiz 15 anos, eu fiz uma peneira para um time que era o time do Senado. Só tinha um time, era o Clube do Senado. Mas eles fizeram peneiras em vários lugares do DF. E eu passei nessa peneira e eu vivi uma condição que ela foi muito especial. Véio. Eu era o único moleque branco e o único moleque que vivia no plano do time inteiro. Tinha 30 atletas. Então, era treino terça e quinta, jogo sábado e domingo. E as histórias eram aquelas histórias de periferia dos moleques, né, velho? Tipo, uma realidade bem diferente da que você estava acostumado no Sigma. Que o cara do Racionais fala, os moleques lá no bairro já falavam de revólver, droga, carro. E era isso, os moleques que eu tinha 15 anos, nunca tinha nem fumado maconha, os moleques já estavam falando de cocaína, de briga, de tiro. O que esses moleques estão falando? Uhum. Eu só ficava na minha. Isso me deu uma vivência, sacou? Tipo, de ouvir. E domingo tinha os jogos em casa, que era no clube ali na L4 Sul, e os jogos fora de casa, que a gente rodava o DF inteiro. Então eu fui conhecer o DF inteiro jogando bola. E aí isso me deu, caralho, é muito diferente do que eu vivo todos os dias. Uhum. Então isso teve essa vivência de histórias, essa vivência de empatia e uma própria vivência geográfica, mano. Uhum. Tem gente que não sai do plano pra porra nenhuma. Exatamente. Tem gente que não sabe nem o rumo das coisas. E isso me deu uma parada. E aí, anos depois, eu também vivi uma outra, que eu sei lá, uma experiência contra-hegemônica, sei lá. Que a maior parte das pessoas desce pro plano para trabalhar. Eu fiz o contrário. Eu saí do plano e fui trabalhar numa produtora em Taguatinga, sacou? O que também era... Todo mundo saía das... Ninguém morava no plano. Literalmente a gente chama de conta-fluxo. Exatamente, velho. E eu, caralho, velho, da hora, velho. Tem gente que não precisa do plano pra porra nenhuma. Especialmente na Ceilândia. Acho que a Ceilândia é a cidade que mais tem essa vida. Exatamente. Tem gente que não vai no plano mas pra nada. Taguatinga é total essa cidade também, que tem um comércio forte, que tem tudo acontecendo. Eu lembro que uma vez eu trabalhei com uma menina que quando eu falava de pai, pra eu ir no médico eu vou no plano, ela falava... Nossa, mas eu sempre fiz tudo em Taguatinga. Médico, escola, lazer, qualquer coisa. Eu faço tudo em Taguatinga, nunca fui pro plano. Demorou uns meses pra eu perceber isso. Eu até que cheguei pros caras da empresa e falei, cara, vocês não vão pro plano pra nada, né? Eles, pra que a gente vai pro plano? Tem uma vida aqui. Aí eu comecei a ver, porra, velho. Subvertendo o conceito que a gente abandonou de cidade satélite, né? Exatamente. Aí eu falei, porra, tem uma parada aí, velho, que faz sentido e que essa relevância das coisas não é tão como a gente é acostumado a ver na mídia, que a gente aprende. E aí vem a parada da capital do rock, que é o que eu abordo na pesquisa.
Mas essa é a minha trajetória pessoal, assim, velho. Aí até chegar na pesquisa, eu trabalhava com projetos de cultura e elaborei projetos para muita gente, velho. E dentro dessa infinidade de produtores e artistas, eu elaborei muito projeto para a galera do hip hop, velho. Fiz festival de música, fiz festival de grafite, exposição de grafite, fiz o fatídico show do Câmbio Negro, do DVD, velho. Ah, sim. No Sesc, né? Fiz Viela 17, DVD, turnê, não sei o quê. Fiz muita coisa. E aí eu meio que cansei. O cara, não quero fazer mais coisa para os outros. Quero fazer uma parada autoral. Aí chegou num ponto que eu falei, porra, tem que fazer uma parada que eu tenha legitimidade para fazer, que eu saiba fazer e que não seja uma parada para mim, velho. Porque, velho, sempre tive isso claro. O hip hop me deu tudo, tá? Sacou? Hip hop me deu uma faculdade, me deu uma profissão, me deu meus amigos, me deu meu posicionamento, meu estar no mundo. O hip hop ele é um estado de espírito, no fim das contas, sacou? É uma lente pela qual você enxerga a sua vida e a vida dos outros, o universo que você vive. E ele me deu tudo e eu tinha que fazer alguma coisa para retribuir isso. Aí eu falei, porra. Aí eu usei do meu expertise, falei, o negócio mais viável de eu conseguir alguma coisa para fazer é uma pesquisa. Tinha, né? Hoje não tem, não sei. Tinha uma categoria específica no Fundo de Apoio à Cultura, escrito pesquisas, publicações. Eu falei, porra, é isso. E aí foi que eu botei no pleito e consegui receber isso para fazer a pesquisa. Você falou um pouco, eu até devia ter feito essa pergunta antes, assim, você começou a escutar clássicos, assim, né? Grandes clássicos do rap, né? Mas o que eu acho muito doido, e assim, as primeiras vezes que eu escutei rap, claro que Racionais é um negócio que, né, tomou conta de tudo, mas eu acho que é muito doido que a gente também tinha contato com coisas de Brasília. Tipo assim, aí tinha várias coisas de São Paulo e tal, mas eu vi várias músicas especificamente explodiam e botavam Jamaica no meio da parada, botavam Guindaste no Zoom no meio da parada. Então, assim, tem ali também, não é só que você escutava lá o Racionais, né? Me fala um pouco desses primeiros que você escutava lá quando você era moleque, de Brasília. De Brasília, eu confesso que demorou, velho, pra eu entrar no rap de Brasília, velho. Demorou assim, né, velho? Tinha 15 anos. Mas eu já escutava... O Racionais não foi o primeiro rap que eu ouvi, velho. Eu já tinha um CD lá do Gabriel Pensador, véio, que, mano, o Gabriel Pensador tem suas questões, mas em 93 o cara já era famoso, não é que ele fazia rap, o cara já era famosão fazendo rap. Muito popular, né? E com a juventude, a galera muito nova já gostava do... Então, eu já tinha ouvido uns Tupac, que eu gostava de ver aquele Sport TV, e tinha uma mina que hoje ela é produtora ela é relações institucionais, alguma coisa, na Som Livre, que é a Diana Bolt. Então, todo final do programa ela botava uns rap. Então, eu já tinha ouvido vários rap, mais os gringos. E aí, o Racionais MCs, tinha um vizinho lá do meu prédio que ele gostava do Alibi, sacou? Ele, não, vocês têm que ouvir. Pô, mas eu não curtia na época. Tipo, eu achava muito duro, sacou? Muito pesadão. Né? Aí eu gostava... Aí chegou... Isso eu já com 12, 13, com 15 anos. Eu fui numa festa de 15 anos que foi uma abertura, assim, de visões. Foi a primeira vez que eu fumei cannabis, né? E eu lembro até hoje que o som que tava tocando era o som do Jamaica. Então, só observando. Aí, cara, isso me marcou muito. É um lugar afetivo e tal. E aí, sim, abriram as portas. Aí tinha o programa da 105 FM, que era 6 da tarde, 6h15, 7 da noite. Que era a música do Luke que abria. Chega aí, Joe, que a quebrada tá de boa. Então, aí eu já... Aí se abriram as portas, sacou? Tipo, era o que eu mais gostava dessa música. Eu ouvia, na verdade, o programa só pra ouvir a abertura. Caralho. Aí eu ficava esperando... Eu não sabia exatamente qual que era a rádio, porque eu tinha um rádio daqueles que você ficava arrastando o dedo pra achar o dial. E não era digital, não aparecia o número. Mas ficava naquela linha. Aí se mudasse... Você sabia que era ali. Se mudasse um pouquinho, aí eu sabia que era mais ou menos ali, mais ou menos aquele hora. Aí eu ficava ouvindo isso, sacou? Então, o rap de Brasília, ele foi crescendo aos poucos, véio.
Eu confesso que eu não sou o cara mais conhecedor de rap de Brasília daqui, né? Tem feito essa pesquisa, tem 300 páginas, 40 entrevistas. Eu não sou, porque não é o som que eu consumo mais que todos, sacou, velho? Até porque hoje eu me sinto na obrigação de consumir muita música. Então eu não posso ficar preso a só um lugar, a só um estilo. E o meu compromisso com a parada, ele transcende um pouco o gênero. Tem um pouco a ver com a cidade, com o DF também, sacou, velho? Tem uma frase, é mais famosa na gringa, velho, que os caras sempre falam, do it for the city and do it for the culture. Então, é pelas duas paradas, é pela cidade e pela cultura. Então, o meu compromisso é com essas duas coisas, sacou? Vou fazer a mesma pergunta para Natália. Claro. Natália, assim, acho que você podia falar um pouco da sua história também, assim, de onde você cresceu e como que o rap entrou, assim, ou ele tocou tremenda janela da sua casa. Tô perguntando porque eu já sei, né? Cara, é muito doido, porque viver na periferia do DF e no entorno, antes de você querer ouvir rap, você vai conhecer e vai ouvir, né? Acho que é isso, é parte do cotidiano. Então, eu comecei muito tarde também a ouvir rap, gostar. E também foi a partir de um movimento político, né? Na verdade, de conhecer as batalhas de rima a partir de um movimento político que eu participava. E comecei a organizar pequenos eventos e tal. Mas quando eu penso rap de Brasília, rap do DF, eu sempre achei muito grande. Tipo, quando criança, sabe? Acho que antes de conhecer Racionais, e assim, não conhecer porque a gente conhece, mas antes de ter ali no dia a dia, sei lá, eu tava ouvindo Pacificadores, porque o meu vizinho da frente tinha um som automotivo que tocava o dia inteiro Pacificadores. E aí isso é muito doido, né? Isso faz muito parte do... E que faz a gente entender depois essa dicotomia entre entender o que é essa identidade Brasília do rock, mas o DF ele não é do rock, né? O entorno ele não é do rock. Acho que tem um lance geracional, porque o rock ele fez parte da adolescência e dos anos 90, dos anos 80, mas nos anos 90, final dos anos 90, o rap também já estava muito forte, né? E acho que nesse... Sei lá, acho que o próprio exemplo, né, do Câmbio Negro, que deu uma estourada gigante, né, nos anos 90, passava na MTV do lado de Gigantes também. Deu essa girada de chave para a gente entender para onde que estava caminhando a música feita aqui. E por mais que quando eu tinha 10, 11 anos, eu não gostava de rap, tipo, porque a gente tem essa... No geral, né? A gente é educado a reproduzir mesmo esse preconceito, né? Então, era assim, minha mãe ficava, nossa, não aguento, não quero, ninguém vai ouvir rap aqui dentro de casa. Hoje a gente sabe nomear muito bem o que é esse tipo de reprodução, né? De uma cultura malandro, racista, né? Uma cultura racista, elitista, que impõe que o rap não é música, né? Inclusive, sobreviventes de rua, né? Que eles fizeram uma trajetória de lançamentos muito buscando recuperar essa linha do tempo entre de como que o rap era definido. E aí eles fizeram um álbum que é Rap é Música, muito tentando se colocando, né, como essa virada de agora a gente é também outras coisas, outras culturas, mas a gente se reafirma como música. É muito legal, você tem que trazer o Beto aqui para falar sobre isso, porque ele explica muito a trajetória do Rap DF através da discografia do Sobrevivente de Rua, que eu acho que é muito importante, né? Pontos políticos fincados para construir o que o rap foi e continua sendo
no DF, né? Ao fundo aí na tela, vocês estão vendo algumas imagens da exposição que a gente vai falar daqui a pouco. São imagens muito nostálgicas, né? Você vê assim, a galera mais magrinha, a gente conhece algumas pessoas hoje que estão mais gordinhas, ó, o próprio Japão. Continua magrinho também, né? Mas enfim. O que eu achei mais interessante dessas 3 últimas falas nossas aqui é que tem toda a nostalgia, né? Você falou da revistinha. Véi, isso pra mim me levou para um outro tempo, né? As revistas, que era muito de como a gente se informava, cultura, né? Assim, botava lá o Bombril na antena para conseguir ver MTV ou alguma TV diferente para conseguir ver mais coisas sobre cultura. Natália falou muito né, que, enfim, o carro tocava, tremia a janela e tal. É muito engraçado que, para mim, tinha um lance muito a cultura das cassetes, né? Então, assim, né, a tape, né, daquela época, e a gente comprava por R$1, R$2 essas fitas. Eu lembro disso também, assim. E, velho, aquela fita tocava, milhões de vezes, né? Então, muito engraçado de como que... Acho que é um tema muito interessante também. Acho que a gente... não sei se a gente vai conseguir falar disso hoje, mas essa transição de como que, através das fitas, dos carros de som ou das aparelhagens da época, essa cultura passava, e hoje em dia como a internet tomou conta disso e como também determina um pouco qual cultura a gente acaba consumindo, né? A gente falou, acho que quase todos os podcasts a gente falou um pouco disso, de como que as plataformas hoje controlam o que a gente vai escutar e como que isso também está formando o tipo de cultura que a gente tem, né? Mas, enfim, é um papo muito nostálgico. Mas, assim, tentando passar um pouco mais para frente, né? Você estava começando a falar da pesquisa, né? De como você decidiu fazer essa pesquisa e tal. Então, você escreveu um projeto para o FAC. E aí, qual que era o objetivo assim, inicial dessa pesquisa? Era, como diz a pesquisa, caminhos do rap? Era fazer um negócio mais historiográfico, um registro? Não. Como é que era essa intenção? Não, justamente, você falou a palavra que desde o começo eu evitei colocar. Logo no projeto, antes de ser aceito, eu já coloquei que não é uma historiografia. Ou seja, eu sempre quis afastar da pesquisa a responsabilidade de contar uma história. E sim de apresentar perspectivas sobre vários assuntos, várias reflexões. A pesquisa, como ela é formada? Eu pego grandes estruturas ou grandes momentos macro e vou afunilando. E vou colocando as pessoas que eu entrevistei para falar sobre esses momentos que eu escolhi como relevantes. Então, eu parto de um capítulo de contextualização, porque eu escrevo não só para o público de rap, eu tenho que escrever para qualquer pessoa que pegue ali e consiga compreender. Então, a parte das contextualizações são muito importantes. Então, e qual que é a minha premissa? É demonstrar que existe uma relativização, primeiro, ao termo de pioneirismo, que hoje o pioneirismo se fala em... o rap, o hip-hop nasceu no Bronx, Estados Unidos, e no movimento nasceu em São Paulo, aqui no Brasil. E aí eu começo contextualizando as coisas, contando esses 2 marcos e falando, porra, não é bem assim que aconteceu. Embora a gente não vou negar e não vou diminuir em lugar nenhum o protagonismo desses lugares, dá para contar essa história falando de outros, tanto lá dos Estados Unidos quanto aqui de São Paulo. E assim eu começo. O Bronx, Nova York, no caso, né? Ele recebeu uma série de imigrantes, principalmente jamaicanos. E na Jamaica, 10 anos antes, já tinha uma manifestação muito parecida, que eram os Sound Systems, os Toasters, que eram os caras que faziam os brindes, e faziam as festas muito parecidas do que eram os block parties lá. O que rolou lá nos Estados Unidos? Foi a disseminação das técnicas de DJ e a evolução das coisas. Mas é um passo muito grande você dizer que começou ali. Mais antigamente ainda,
inúmeras culturas já haviam jogos de rimas em que uma pessoa ofendia a outra de forma rimada, como se fosse uma batalha de freestyle. Isso tem na Espanha, tem no Brasil, tem na Sibéria, nos Estados Unidos, no Caribe. E mais antigamente ainda já tinham nos griots africanos batidas ritmadas e som rimado. Então, a ideia de pioneirismo ela é vinculada a um posicionamento político, a um posicionamento ideológico. Então, é isso que eu falei lá dos Estados Unidos e é isso que eu falo de São Paulo. Talvez o patrono do hip-hop brasileiro, uma das figuras mais emblemáticas, é o Nelson Triunfo, que é um dançarino. Antes dele dançar na São Bento, que também é tido como o local inicial, ele dançava em Sobradinho, mano. Eu não sabia. Ele morava em Sobradinho e a companhia que ele criou, ele foi criado aqui antes de ir pra lá. Que doideira, velho. Então, tudo que se fala do protagonismo de São Paulo, das equipes de som, rolou muito parecido aqui, assim como rolou em outros lugares, sacou? Esses dias eu tava falando com o Zudzilla no Instagram. Ele postou uma foto de um grupo de rap lá de Porto Alegre de 1988. Falando, esse é o segundo grupo, né? Nem o primeiro. Porra, velho. Se tá em 88, lá em Porto Alegre, como que São Paulo é o primeiro? Não tem um primeiro, sacou? As coisas... é uma construção de várias, né, manifestações. Naquele documentário do... Aí não discutindo se é São Paulo, se não é, mas naquele documentário do Mano Brown, do Racionais, é engraçado como também o hip-hop nasce ali nos bailes blacks, né? Então, se relaciona, né, com os bailes blacks. Ou seja, existia o baile black que não era exatamente hip-hop, mas eles se misturaram e, assim, meio que virou hip-hop, né? Sim. Tipo assim, então é uma coisa assim, outras referências e aí aquilo se misturou, né? Exatamente. Isso é algo que eu falo na pesquisa. É o que você falou, é a conjunção de fatores muito complexos e multidimensionais e multifatoriais acontecem simultâneos em vários lugares. Então, e sempre pensando em processos. Isso que você comentou dos bailes black, isso é importante, o processo. As coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, tem uma evolução do tipo de aglomeração, do tipo de som que era tocado, do tipo de dança. E não começou a galera metendo os moinhos de vento do nada, dando mortal. Não era assim. A parada lá dos Estados Unidos é que eles nomearam. Mas tudo é processo. A festa lá do Kool Herc não teve uma festa. Teve inúmeras festas. Que o Kool Herc chegou e que ele desenvolveu lá o looping e o Grandmaster Flash aprimorou as coisas. Não foi um dia, foram vários dias, vários anos. Então é isso que eu falo, processos e que eles ocorreram em vários lugares simultaneamente. Então esse é o ponto 1 e o primeiro capítulo é dando esses contextos. Que não é minha intenção dizer que não foi aqui ou foi ali, mas que outros lugares têm protagonismo muito importante e Brasília talvez seja um dos lugares que deva receber um protagonismo, um reconhecimento por essa vanguarda. E assim, as grandes referências do rap nacional, quase todos reconhecem artistas de Brasília como, enfim, inspirações, referências, o que fizeram. E eu acho que, assim, Brasília, assim, o Distrito Federal, tem um lance, assim, de deixou uma marca, né? Não foi só, assim, que teve pessoas importantes que bombaram, que fizeram sucesso aqui ou ali. Não, velho. Tipo assim, coisas que o DF inventou continuaram por meio de outras pessoas que estão no Brasil inteiro, né? Se você vai, sei lá, o Racionais fala que escutou Câmbio Negro. Então, assim, tem uma referência ali, né? Totalmente. E isso transcende o mainstream, assim, sacou? Essa parada do posicionamento de Brasília definidor nas coisas se deu muito ali com o DJ Rafa. Antes das coisas, dos grandes estourarem, ele já estava produzindo muitos grupos de São Paulo. E aí depois tem a parada do Jamaica, sacou?
É porque é difícil você se colocar nessa posição. Mas no podcast do Rei e do Rivas, que o Jamaica aparece, ele conta a história dos 808, né, que é os graves. A parada saiu da mente do Jamaica e ponto final, velho. No fim das contas, sacou, velho? Porque, obviamente, não foi ele que inventou, mas ele fez, véio. Ele botou isso com mais intensidade. De forma sistemática. E isso, qualquer pessoa que tem um pouquinho de estudo e de carinho pela cultura consegue ver. E não é só os caras antigos, velho. O Mano Brown fala. O Dom Cezão, sacou, velho? Tem umas entrevistas que ele reconhece, velho. Vários caras. Um videozinho que circulou bastante, que é o Will, lá do Ceará. Ele falando. O Will é um moleque de 20 e poucos anos. Novo. Ele falando que há 5, 6, 7, sei lá quantos anos atrás, o que ele escutava era Hungria, o Tribo, o Pacificador. E ele falava, tipo, esses caras inventaram o trap, velho. Começaram a fazer trap antes de todo mundo, eles só não têm um reconhecimento. E na minha pesquisa, muita gente do DF fala, mano, quando o trap surgiu, não foi uma novidade, velho. A gente já viu os caras fazendo uma parada muito parecida, só não tinha esse nome. Sim. Então... Falando um pouco, você falou a frase, né, da cidade, não a música. Acho que a Natália sempre fala muito disso, né? Sobre a cena do rap do DF, né? E assim, ou as cenas, né? Porque, enfim, mas para mim aqui é muito clara a cena que Ceilândia se tornou, né? É uma comunidade que tinha bailes de passinho, tinha vários, enfim, rolês diferentes na década de 80 e 90 principalmente, que trazia o hip hop como um todo, todas as linguagens, né? Como é que é um pouco isso, Natália? Como que você acha que pode... Enfim, a cena ajudou a trazer o rap como uma vivência da cultura, né? Mas eu acho que o que aconteceu, né, na Ceilândia, para ela se tornar essa referência, eu acho que é um pouco do que o Thiago já trouxe, né? A gente tem a cultura acontecendo em vários lugares. E Ceilândia foi um grande caldeirão que recebeu a gente do Brasil inteiro. E conseguiu se tornar uma cidade representativa por essa mistura, né? Por ter uma forte influência dos ritmos nordestinos, mas muitas experiências, né, que Ceilândia propiciou para quem construiu aquela cidade, para quem nasceu ali, foi construindo uma realidade e pensando musicalidades e pensando formas de se expressar que fizeram a cidade se tornar e ser essa referência que ela é hoje, né? Acho que foi o meio mesmo que foi influenciando e trazendo todos esses anseios, né? Na real, é o lance mesmo da música representando a galera, o que a galera estava vivendo, o que a galera estava sentindo, né? E a gente tem o rap como a música de protesto nesse lugar, mas como a gente falou aqui, o rock já ocupou esse lugar também. Então, assim como nos Estados Unidos, que muito é apontado como o Marco Zero, a gente tem, na verdade, culturas Não, mas é isso. A gente tem ali uma cultura diaspórica, sabe? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, foi o que aconteceu em São Paulo, né? E acho que é o que aconteceu também para a Ceilândia se construir como que ela é, né? A impressão que eu tenho, inclusive, enfim, eu fico lembrando do documentário do Racionais, né? Que, enfim, o rap não foi escolhido como a cultura preferida, né? Nas rádios. Ela meio que as rádios foram obrigadas a tocar porque as pessoas já estavam escutando, né? E a Ceilândia, né, como uma cidade construída, né, como o centro a cidade para erradicação de invasões, e que não tinha aparelhos culturais, e que, na verdade, se dependesse do poder, não era para ter mesmo nenhum equipamento cultural, mas que a população lá organizada, a partir de uma cultura periférica, começou a criar os seus rolês, né? Criaram sua cena. E ali se criou uma epopeia de uma cena que transbordou para o Brasil inteiro. Acho que é um pouco essa história do rap do DF, o rap da Ceilândia ali, mas que até hoje é uma coisa meio que em ebulição ainda, né? Acho que também tem uma parada um pouco lúdica também, um pouco mais romântica na minha visão também. É uma condição muito especial, velho,
ali na mesma quebrada, véio, na mesma época. Eu digo ali na M, por exemplo. Do Cabala, do Rivas, do Rei, estarem ali na mesma rua, velho, numa área pequenininha, sacou, véio? Isso é muito especial, velho. Se o Rei morasse... 2 ruas pra baixo. Não, sei lá, se ele morasse no Guará, talvez o bagulho não tinha saído do jeito que tinha saído. Se o DJ Rafa tivesse nascido 10 anos antes, talvez o bagulho não tinha saído como saiu exatamente, assim. Então, além desses fatores que são estruturantes, obviamente, tem uma parada lúdica, romântica e especial ali. As coincidências do encontro, né? Da conjunção de fatores, sacou, velho? Tipo, tu falou da fitinha, velho. Quem levou a fitinha do Câmbio Negro pro Genivaldo foi o Rei, sacou, velho? Então, mano, o Rei era o cara que trabalhava na outra loja, limpando a outra loja, e levou a fitinha pro Genivaldo. Ele já era fã do Jamaica e do X no Câmbio Negro. Mas quem levou foi o Rei. Então, essa conexão individual das pessoas e as histórias humanas da parada é muito maneiro saber, velho. Porque isso é um negócio que eu comecei a ver e identificar e me apaixonar durante a pesquisa. Porque uma coisa é tu ver a cena como uma cena, sabe? Como um objeto de estudo. Aí tu vai vendo, mano, isso não é a vida das pessoas, sacou? Eu vou falar de uma forma menos intelectual e menos romântica, ou talvez até mais romântica, que tem um quê de fofoca muito interessante, né? Dá pra fazer uma série da briga de X com Jamaica, e que inclusive tem trilha sonora, né? Tem uma diz bem agressiva, outra diz respondendo. Tem o próprio Japão, como ele formou, enfim, o GOG, etc. E como uma banda lançou e a outra... Vai dar uma minissérie, assim, com fofoca, meio picolé de limão, meio climão, vai, assim, dá uma super história. Assim, quem quiser uma fofocas boas... Mas não vai ser comigo. Não vai ser na pesquisa. Na pesquisa. Não vai ser na minha pesquisa. Mas se você gosta, velho, pegue, porque tem umas brigas, velho, pesadona, velho. Tem uma frase que mas tem... Mas como que eu trato isso na pesquisa? Isso é um negócio que não dá para fugir na trajetória do Rap do DF. Eu trato isso como uma estrutura. Eu trato isso como um processo. Véio. Tipo, o desenvolvimento do Rap do DF, ele foi feito a partir de rupturas. E tem uma fala do Jamaica que é brilhante, velho. E ele consegue esvaziar essa questão da fofoca, do tititi, e trabalha na ruptura, que é o que eu tento fazer na pesquisa. Quando o Câmbio Negro acaba, quando acaba a parceria ali do X e do Jamaica, o X continua lá, e o Jamaica vai formar o álibi com o Cabala, que hoje é o Rivas. Criam-se 2 territórios sonoros, 2 troncos de rap no Distrito Federal. E qual que é a pegada? Um partiu para a linha do sampler, que é a linha do DJ Rafa, que é a linha que o X continuou trabalhando, o GOG, não sei o quê. E o outro partiu para o sintetizador, que não tem sampler. Que é mais melodias, assim, melodias... Que é uma melodia mais simples, é um som mais limpo. Porque quando tu sampleia, vem batera, baixo, guitarra, teclado, sopro. É um som mais sujo, que eles falam. E esse é um tronco. Já o outro é o tronco que é um som mais limpo, é um sintetizador com os timbres meio malucos, assim, mais simples, e com um grave, que é o que o Jamaica fala, vamos entupir esse som de grave. E aí criou um outro tronco, que talvez seja a identidade mais poderosa do Rap do DF, que é esse grave estúpido, sacou? Esse grave muito forte e uma melodia muito aguda. Normalmente é um pianinho meio tenebroso, assim. E aí criaram esses 2. Os 2 são igualmente importantes. Só que um tem uma saída, tem
ele tem mais aderência com um grupo de pessoas e o outro com outro, talvez. Tá, mas aí, por exemplo, essa descrição da melodia com, às vezes, um clichê que repete ali, né? Que fica na nossa cabeça, que, enfim, a gente sabe vários, e com batidão, talvez seja a descrição, talvez, do Tribo da Periferia até hoje, né? Aí você está fazendo uma leitura boa do que eu falo na pesquisa. Aí quando eu entro nos anos 90, é o que eu chamo de expansão, e é quando eu analiso, de fato, o que se foi conhecido como Rap DF. Que é interessante, um gênero musical, porque não existe o rap São Paulo, o rap Minas. Uhum. E por que, porra, que diabo é o rap DF? Por que um gênero musical tem o território associado ao nome do gênero? Aí eu fui perguntar para esses 40 entrevistados da pesquisa por quê. Aí eu dividi entre elementos sonoros, que falam sobre isso que eu falei, do sample, não sei o quê, e elementos discursivos ou não sonoros, sei lá. E aí chega a parte do Duke J. O Duke J, ele já consegue fazer uma releitura, uma reapropriação desses elementos básicos, sacou? Desse grave e dessas melodias. Ele mantém o grave, mas ele adiciona uma melodia ali muito própria, sacou, velho? A voz do Duke J é quase um instrumento, sacou? Uhum. E o Duke J, ele... muita gente não sabe. Hoje ele é o cantor do Tribo, mas ele é um produtor monstro, sacou? Super produtor musical. Faz geral, né? Hoje não mais. Isso é outra virada de chave nas coisas. O Duke J, ele tinha um estúdio comercial. Você chegava lá, falava, eu quero uma música, ele produzia a música. Então isso, mano, isso criou uma estética ali dos meio, sei lá, dos 2005 para frente, até ele parar de produzir para os outros, só fazer o Tribo, criou uma estética que é uma releitura do gangsta rap ali, velho. Uhum. E dessa releitura quem vem? Vem a Tati, o Pacificadores, o Hungria. Essas são releituras próximas, que é uma... Hoje a gente tem uma diversidade, nem todo mundo faz releituras, mas isso ainda é muito forte. Uhum. É muito interessante porque a gente fica pensando em tal pessoa. Eu queria já, por exemplo, o GOG, ele é mais desse estilo do sample, né? Uhum, totalmente. E tem um outro recorte também, que o GOG é muito música de protesto, né? Tipo assim, ele tem muito o lance, enfim, não sei exatamente como chama, enfim, muita expressão de protesto, né? Aí é isso. Então você dividiu, resumindo assim, em dois grandes braços que saíram de uma briga, mas que são duas grandes identidades do Rap DF, né? E o que ficou conhecido nacionalmente como Rap DF é mais essa veia do Jamaica, né? O Jamaica é uma pessoa que, assim, inescapável nesse assunto, porque, de fato, ele inventou um pouco um estilo. O que a gente pode falar mais do Jamaica, né? Assim, eu lembro do Jamaica, primeiro pelo grande sucesso, né, que todo mundo conhece, mas também porque, velho, eu lembrei da campanha do Horrorized de 98. Você lembra? Ele tava na campanha do Horrorized de 98. Pouca coisa, sacou, velho? Eu lembro, eu tinha 11 anos, velho. Essa parte do Jamaica, velho, tem a ver com as minhas convicções pessoais, talvez discordâncias pessoais. Mas o Jamaica, ele é um dos gênios do rap do Distrito Federal, sacou, velho? Talvez o gênio. Porque sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de recurso tecnológico, ele já tinha na cabeça o que ele queria fazer, velho. Tem umas entrevistas do Jamaica dele fazendo as primeiras mixagens dele num aparelho 3 em 1, que é o cassete, o rádio e o vinil. Então ele pegava um som do vinil, gravava no cassete, aí juntava e depois voltava e ficava fazendo as mixagens ali no cassete, gravando ali ao mesmo tempo, tocando o aparelho 3 em 1. Caramba. Ele fazia os efeitos que a galera faz nas picapes no aparelho. Isso é de uma genialidade que a gente não consegue nem mensurar de qual é. Aí a gente acaba entrando nessas discordâncias que são relevantes, ok? Mas
acaba que isso acaba cobrindo e invisibilizando o tamanho dessa contribuição. Muitos dos nomes que a gente conhece hoje em dia, Câmbio Negro, Def Zulu Breakers, Cirurgia Moral, vem da mente do Jamaica, pô. E tem umas paradas, velho, que é meu dever como pesquisador, independente da concordância. Não conheço Jamaica pessoalmente. Ele não quis me dar a entrevista. Foi o único que me deu uma... Teve pessoas que eu não entrevistei, que me enrolaram, que deram perdido, mas ele foi o único que me deu uma negativa que eu guardo até hoje. Foda-se, tá direito dele. Mas eu fui pesquisar tudo que ele falou em relação à música, ao rap. Então, na pesquisa inteira, eu não falo nada dos posicionamentos do Jamaica na vida. Mas, tipo... Qual é o que eu ia falar? Enfim, ele é uma epopeia, né? O cara, assim, perdi o cara que mudou a cena, marcou as brigas também que ele se envolveu. Eu acho assim, eu falo das brigas, eu acho super interessante isso. Acho que, inclusive, não é menor. Acho que faz parte. A música é fruto de lutas de corações de pessoas e realidades, entendeu? Como você fala, estruturante, né? O Rei fala isso, foi mal te interromper. Eu tava conversando com o Rei, ele, mano, como é que as pessoas querem que o bagulho seja unido, véio? Se o bagulho veio da guerra, filho. O rap veio da guerra, do ódio, sacou? E da sobrevivência. Né? Então, é um negócio que tem a batalha, a luta inserida na parada. O hip hop em si, a parada maior, o coletivo, ele é um progresso coletivo. Mas individualmente, o desentendimento é inerente às coisas, sacou? Então, a própria interpretação das pessoas em relação a esses desentendimentos é muito contraditório. Então, eu colhi muitas entrevistas que falam, porra, isso foi um tempo perdido, um desserviço pro rap do Def. Aí eu colhi muitas outras tão relevantes quanto falou, mano, isso foi o que botou o Def no mapa. É muito vivo, né? A minha obrigação é colocar isso como as pessoas interpretam. Essa é a minha obrigação política e como pesquisador. Política por quê? Porque talvez essas pessoas não tenham o espaço que eu tenho de colocar essas coisas na roda. Então, o meu posicionamento é, eu vou falar pouquíssimo, eu vou botar as pessoas para falar. E como pesquisador é isso, é uma retaguarda minha, sacou? De não me envolver. As pessoas pensam diferente, vou eu falar o que é o certo. Me conta um pouco do processo, me interessa muito também esse lance assim, de como pesquisador, velho, encontrar com 40 pessoas que você escutou, que você sabe que é referência, que você tem coisa. Como foi esse processo assim? Você falou de algumas dificuldades, né? Algumas pessoas não conseguem gravar, às vezes não é nem porque não quer, às vezes a agenda não bate, ou não conseguiu entender, priorizar aquela entrevista. Mas assim, o que foi mais legal, assim, de interessante? O que você lembra, assim, às vezes até de curiosidade, desse processo de entrevistar essas referências aí pro rap do Distrito Federal? Porra, o mais legal é o que eu falei alguns minutos atrás sobre as pessoas, né? Quando você começa a entender que são vidas, que aquilo ali não é o trabalho da pessoa, que é a vida da pessoa. A pessoa doou a vida inteira para aquilo. Aí você começa a valorizar as coisas de outra forma, sacou? Tipo, hoje você vê uns moleques que trampa 2 anos, aí não vira e já fica puto e quer falar de reconhecimento. Mano, o cara trampou 40 anos na parada e não foi reconhecido. E a identidade dele, né? Segue fazendo. E segue fazendo, velho. Então, isso foi muito interessante. A própria vivência que eu falei lá de rodar com o time de futebol, isso foi maneiro, porque eu fui em várias quebradas, aí fiz entrevista com o Diogo Louco sentado 10 da noite na calçada, sacou, velho? Depois de ficar o dia inteiro com ele, esperando, de boa. Fui na casa do Rei várias vezes, fui no DJ Rafa, fui no X, fui na casa das pessoas. Isso foi muito especial, sacou, velho? E o jeito que... Não vou falar que é um jeito específico meu, mas o jeito que você coloca as coisas numa entrevista, quando você só pergunta, as pessoas vão se abrindo.
Então, o que rolou muitas vezes? Para aí que eu vou te contar uma história. Eles faziam eu parar e viam se eu realmente tinha parado de gravar. Aí contava os tititi, as fofocas, Gente, sacou? urgentemente alguém tem que fazer um podcast só das fofocas, velho. Urgentemente, velho. Aí é o que eu A falo. pesquisa não autorizada. Pesquisa não autorizada do falo. Rap Federal. A pesquisa lado B seria muito mais vendável. Só que explicaria muito menos, sacou, velho? Mas Eu gosto das duas coisas, acho que elas se somam. seria incrível, sacou, velho? Daria um filme. Uhum. Mas Você tava com um olhar diferente ali. Né? Tiago, e como que você se preparou para esse processo das entrevistas, né? Tipo assim, pô, vou lá, pedir aqui uma entrevista com o Diogo, com o X. boa. Como foi esse processo? Então, velho, eu não fiz a pesquisa sozinho, sacou? Eu tinha o Paik, né? O Paik ele é doutor, está se doutorando agora está na arquitetura e urbanismo, mas ele é graduado em ciências sociais, que é meu curso, mestre em antropologia. Não, sim, eu E vou até fazer uma parte. onipresente. E onipresente, que ele tá em todos os rolês que você vai. Mas assim, eu acho que eu queria falar um pouco do Paik que você falou antes. Fiquei pensando que eu tinha que reforçar isso, né? Tipo assim, o Paik é um cara que moldou o Distrito Federal, velho. Tipo assim, a primeira iniciativa do passe livre do Distrito Federal foi o Paik. Tipo assim, ele chamou uma pessoa ou outra e começou a fazer. Uhum. Então, assim, acho que a gente não pode... Ele é uma super referência no tema mobilidade urbana. É uma Direito à cidade. Direito à cidade e exclusão racial, né? Que ele relaciona essas duas coisas em um dos livros dele. E, assim, eu acho que poucas histórias ou poucas vitórias da esquerda no Distrito Federal foram... Na verdade, nenhuma vitória da esquerda no Distrito Federal foi tão relevante como a conquista do passe livre estudantil. E, porra, quando a gente começou, eram 12 malucos fechando rua. E as pessoas cuspiam na gente, porque elas falavam, velho, isso nunca vai acontecer. E era uma coisa assim, meio... Todo mundo tinha certeza que nunca ia ter passe livre no Distrito Federal. E, tipo, a gente já tá, sei lá, desde 2007, como uma realidade. As pessoas estão, desde 2007, indo e voltando de graça do colégio. É uma das poucas coisas que, de fato, tem um impacto de classe, e, claro, racial também, na vida das pessoas. Então, a gente não pode menosprezar. E o Paik é uma referência nisso, assim, e no debate racial também. E é engraçado que, eu não acho menos relevante, ele também tem super esse debate sobre o rap, com certeza, mas sobre o funk. Uhum. O funk, para mim, também é um ritmo assim, super periférico que ganhou o mundo. E é engraçado quando você falou que existe o Rap TF, mas também existe o Funk Rio, que de fato nasceu nos morros do Rio de Janeiro. Acho que também é uma coisa, um super tema de interesse, como empoderou comunidades no Rio de Janeiro, o funk do Rio de Janeiro. Mas, enfim, o Paik é uma super referência nisso, e é muito doido que, enfim, ele pesquisava mobilidade urbana, racismo, e eu não sabia que ele era tão pesquisador, super referência no tema rap. Ele não é, assim, foi mal. Não é algo que ele estude. A minha pegada do Paik foi escolhas metodológicas, abordagens, como eu me posicionar como pesquisador em determinados temas, sacou, velho? Como medir o meu posicionamento e para entender isso, que é um negócio muito próprio da antropologia. Mas como eu me preparei em relação ao conhecimento mesmo, ao tema. Eu contei com algumas pessoas específicas, contratadas mesmo no projeto, que foi o Heitor Valente, me ajudou muito nisso, o Tiago Jamelão e o Rafinha Bravos. Então, qual foi o papel dessas pessoas? Falava, vou entrevistar esse me conta umas histórias. Aí eles me contavam histórias várias. Aí eu ia, vou entrevistar tal pessoa, o que você acha que eu devo perguntar? Aí eu perguntando. E o Japão? O Japão é um cara que eu já tinha trabalhado. E o Japão foi a primeira entrevista que eu fiz. Japão e Rafinha Bravos foram entrevistas pilotos. Então, daí eu parti e comecei a pesquisar. Mas, de alguma forma, todas as entrevistas, elas são muito parecidas. Voltando ao que eu falei anteriormente. Partindo de estruturas e momentos marcantes, e as pessoas discorrem sobre essas estruturas. Quais estruturas são essas? O que diferencia o rap do DF? Qual a importância do grave?
quais os futuros, apostas. E são muitas perspectivas, né? Exatamente. Não tem resposta igual. Quais os impactos das grandes tretas do DF para o desenvolvimento a longo prazo da cena. E aí eu já pegava as coisas, sacou? Aí quando eram as minas, isso foi um ponto. E aí, pai, qual vai ser? E aí, Heitor? A gente vai fazer um capítulo específico pro rap de mulheres, velho. Rap de mulheres. Não pega bem, não é isso que eu quis dizer. Quer dizer, o rap performado por mulheres. É rap, é rap. Não existe rap feminino, sacou? Mas vou botar elas diluídas, como eu fiz, no texto todo, ou vou criar um capítulo? Isso foi um debate epistemológico, metodológico, sacou? E eu fiz os dois. Mas no capítulo que eu dedico às mulheres, eu falo um pouquinho, assim, um panorama bem superficial, mas falo de preconceito, de machismo, e aí pergunto sobre elas, sobre como elas vivenciaram esses temas. Então, o capítulo foi sobre isso. Então, a minha preparação foi essa. Não teve um cara que eu cheguei sem saber do que é, eu sempre perguntava. Aí eu via, porque acaba que você vê quais são as conexões de cada personagem. Então, se eu já tinha, tipo, o Rivas, eu já tinha falado com o Rei, então eu perguntei do Rei pro Rivas. Aí o Elivo Blower, que é um DJ. Ele foi super referência esse cara. Exatamente. E não era só do hip hop, né? Ele tocava outras coisas também. Não, principalmente outras coisas, sacou? Ele foi um dos caras que começou a tocar o breaking, né? O breaking é dança, mas também o breaking é estilo musical, né? Break beats. Então, ele foi um dos pioneiros nisso. Então, sabe que é engraçado? Eu até acho essa isso. história totalmente aleatória, que eu frequentava muitos rolês de hip hop quando eu tinha 15, 16 anos, porque eu gostava de... Eu chamava de techno na época, que era música eletrônica. E as festas eram juntas. Sim. Eu não sei porquê. Rolava... Um lado era techno, outro lado era hip hop. Eu ia no do hip hop, mas eu gostava do de techno. Mas eu ia nas duas. E aí, frequentei. Eu acho que o Elívio tocava muito no... Possível. A própria DJ Donna, uma das pioneiras, ela falou, mano, não tinha festa pra tocar, eu tocava nas festas de música eletrônica. É isso. Eu frequentei muito esse rolê, velho. Muito mesmo. Mas em algum lugar isso esteve junto. Essas coisas... O break beats é uma música eletrônica. O house e tal, o disco, tudo se condensou, novamente voltando àquele ponto, da interação de multifatores, vindos de lugares completamente diferentes. Então, sobre a minha preparação foi isso, procurar me munir de coisas, sacou? E foi uma leitura, sem querer interromper, mais sociológica do que antropológica? No sentido de vivências. Não sei. Eu não colocaria nesse sentido, não. Para mim, foi antropológico. Mas o texto, ele é mais jornalístico, sacou, velho? Quase uma grande reportagem, uma série de entrevistas. Porque se você pegar o texto, ele é dividido em 4 grandes fases e ele é basicamente contextualizações e citações. Quem constrói o argumento do texto não sou eu. São os entrevistados, sacou, velho? Obviamente que o jeito que eu organizo a sequência dos temas e a conexão das ideias já é um posicionamento. Mas não é algo que eu estou propondo. Então, não diria que é sociológico, porque trabalha pouco com papéis institucionais, sacou? Grupos, o papel desses grupos. E também não é antropológico porque não é a minha perspectiva sobre uma vivência. Na verdade, sobre a exposição. O curador da exposição junto comigo é um maluco que chama Mário Jardim. Ele não tem absolutamente nada a ver com hip-hop. Nada. Só que ele já foi curador da Pinacoteca, do Museu Nacional, um cara muito foda. Aí no dia da exposição lá, na abertura do Jovem, eu tava nervoso, sacou? Essa parada do meu posicionamento, da minha legitimidade, hoje tá mais suave, mas sempre vai ser algo importante. Aí eu tava, caralho, vou ser cancelado. Aí ele tem um jeitão bem intelectualizado, ele fala, o que você está vivendo agora é o drama da antropologia contemporânea. Aí eu, por quê, velho? Aí ele, porque antigamente
os grupos retratados não tinham os canais de se autodescrever e de se posicionar. Hoje eles têm. Então, o que você teme é que alguém das pessoas, dos grupos e das realidades que você retratou venha dizer que não é nada disso que você está falando. Então, por isso que é antropológico, por algum grau. Então, essa colocação não ficou na minha cabeça, porque eu me sinto seguro em relação à pesquisa, à legitimidade, mas é algo importante. Isso deveria, será feito por nativos, tá ligado? Por pessoas que fazem música, que fazem rap. E esse é o caminho. Sobre isso, o Dom Cezão, que é um rapper, ele é branco também, vem de um background, uma vivência de classe média, então, e ele fala uma parada interessante. Se você vê um cara branco de classe média falando sobre rap, vivendo e tendo esse protagonismo e você questiona, você tá certo. Questione mesmo. Então, é um negócio que é importante questionar. Mas eu acho que eu me muni de posicionamentos e não só de posicionamentos na pesquisa, mas de posicionamentos práticos na exposição que me colocasse numa posição mais confortável em relação a isso. Muito doido, que eu acho que assim, eu acho que é bom a gente ter sempre essa preocupação. Eu acho que hoje em dia a gente ter o medo ou ter uma insegurança, ou o lance do cancelamento, ou discutir a nossa legitimidade de fazer algumas conversas, é bom, sacou? Porque muito tempo, muita gente fez sem ter nenhuma preocupação. E aí, assim, se durante o processo da produção, da pesquisa, você já tinha essa preocupação, você já fez a pesquisa diferente, você já chamou mais vozes, você já conseguiu construir, como você disse, você se muniu. Então, e eu acho assim, velho, se tiver algum estímulo que falar, nossa, essa exposição não me representa, essa pesquisa não representou tal coisa, política, né? Meio sociologia da política. E, velho, a gente faz pesquisa, a gente é contestado, a gente erra e, assim, mesmo quando dá errado, você tem um avanço ali, a discussão traz conhecimento. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação, mas entender que também você fala muito disso, né? Disso não vai exaurir, eu não quero fazer o registro historiográfico que vai registrar tudo. Mas acho que, assim, eu também não tenho, acho que a gente não tem que ter culpa. Tipo assim, sentir uma culpa antecipada de, não, velho, eu tenho que fazer o meu melhor, não ser escroto, e acho que eu tenho várias tendências a ser escroto, porque venho de vários lugares de privilégio, mas fiz o meu melhor possível e estou aberto a discutir isso aí, errando onde eu errei, tentar avançar. E acho que, enfim, acho que a própria exposição no Jovem de Expressão, as pessoas que foram, mostrou que teve uma legitimidade, que tem uma contribuição ali, né? É isso que eu ia falar, velho. É importante ter essa consciência, não sei o que e tal, e se diminuir essa carga de culpa ou de receio, de vergonha, enfim, não é esse caso. Mas não se pode ficar só num debate, numa reflexão teórica sobre isso. É importante que você aplique essas preocupações de maneira prática. E eu acho que eu, pelo menos, me esforcei a fazer isso na exposição, principalmente. Qual foi o ponto de partida? Eu poderia ter feito essa exposição, sei lá, no plano. Em primeiro lugar, no Museu Nacional, sacou? Quem indicou o Mário Jardim foi o diretor do Museu Nacional. Então, tinha uma porta. Só que, mano, não era o lugar. É uma distância entre os produtores dessa vivência e os receptores, se fosse no Museu Nacional, seria distante. Então, foi aí que eu fui procurar a Natália. Só que eu não conhecia a Natália pessoalmente. Eu enchi o saco da Natália há muito tempo, velho. Até ela ter um tempo de ver o que eu estava fazendo, qual que era a minha parada. E na prática, velho, é você transferir dinheiro, sacou? Valores. Não só ideias. Pá. É pegar e você remunerar o montador na Ceilândia, não no plano. Você valorizar o projeto expográfico de um profissional periférico. Os dois mediadores, eles são da Ceilândia. Tipo, a Pamela, que foi uma das mediadoras.
a gente estava fazendo um treinamento, mas ela falou, porra, isso... Fico feliz de poder estar participando, porque são histórias que meu pai me contou. Faz parte da vida dela, né? É essa pessoa que tem que estar envolvida com a parada, sacou? Então, o fato de tirar essa verba da exposição do plano, que é a minha base, e injetar no lugar de onde essas coisas foram construídas, é isso que dá a legitimidade. Só que isso tudo fica num fórum íntimo, né? Um fórum restrito. A Natália sabe, o Jovem de Expressão sabe. Você não vai ficar falando, porra, eu vou botar uma plaquinha, né? Eu botei, né? Mas é isso que me dá uma segurança, sacou? E uma tranquilidade, que tu falou da ansiedade, da culpa. Mas... E agora, mano? Tipo, a parada da galera ter ido... No dia lá, foi o GOG, o X... O Japão, o Murica, o Afro Raga, o Anderson Benjamin... Uma galera muito brava. Nenzinho, um monte de gente. Depois foi o DJ Rafa, depois foi a Vera, depois... Tem que estar muito seguro de si. Não, foi muito foda, porque eu tava dentro da galeria ali, velho. E aí, caralho, a galeria tava pesadona, velho. Eu falei, caralho, velho, olha a galera que tá aqui, velho. Tem que estar muito seguro de si pra bater de frente com esses caras. Pra bater de frente comigo é fácil, sacou? Tipo, tu é um branco. Nesse nível rasteiro, sacou? Mas tu vai bater de frente com um cara que o X tá falando, pô, essa parada é importante. O Gog falando, esse bagulho é importante. E isso me deixa tranquilo, sacou? Mas eu nunca vou rejeitar, tá falando merda, tu não, ninguém. É importante questionar o meu posicionamento. Claro. Sacou, velho? Eu tenho mais algumas perguntas para fazer, mas tem que correr pro final. Mas eu quero propor uma dinâmica. A gente falou rapidamente de pessoas que dedicaram a vida inteira e que aquilo, a vida dele, era o rap e tal. E aí eu vou chamar vocês para falar, cada um, de uma pessoa que você acha massa. E aí falar rapidamente da trajetória dessa pessoa. Alguma pessoa que foi importante pro rap do DF. E eu vou começar para vocês irem pensando em quem vocês vão falar. Eu vou falar, até já falei para Natália recentemente, na verdade, são duas pessoas que eu acho muito foda da cena, que é o pessoal do Da Bomb, né? O DJ Ocimar e o Jean. Velho, são pessoas muito foda da cena. Eu conheço eles, velho, desde 2006, 2007. E, velho, a gente fez muita coisa junta lá atrás. E eles são muito foda. O Jean e o Ocimar formou um exército de DJs. Quantas pessoas da cena de hoje, que estão tocando hoje, não se formaram na escola da Bomba, se formaram com o Jean, no Jovem de Expressão, ou estão aí fazendo e tal. E quantas batalhas o Jean não tá lá sendo o DJ, sem nem perguntar, é uma pessoa que tá lá, velho. Você olha pro rolê, o cara tá lá ajudando a construir. Então, assim, eu tô fazendo esse momento para reconhecer a importância de pessoas como o Jean e o Ocimar para a cena, na construção de cena. Agora eu vou passar a bola para vocês. Vamos lá, Natália. Quem você quer falar? Alguma pessoa que a identidade dessa pessoa é o rap, vive e constrói o rap todo dia como sua vida? Cara... Não, eu tô aqui pensando qual cilada que eu vou escolher entrar, entendeu? Porque são muitos laços, né, de amizade. Eu já tô até vendo a bronca que eu vou levar depois. Eu já sei até de quem. Mas eu escolhi aqui falar da Bela Dona, da Tati, porque foi uma pessoa que me ensinou muito, me ensinou a... Aprendi muito o que é trabalhar com hip hop a partir da experiência, né, que eu vivi com a Tati. Conheci a Tati através do Lennon, que é um mano de Braslândia. Conheci ele no Jovem de Expressão, ele me apresentou para a Tati e a gente começou a trampar junto. Meu primeiro projeto aprovado no FAC foi uma gravação de álbum e de clipe para Bela Dona. E eu acho que é isso, é uma mulher que vive muito essa identidade do rap DF, o gravão que está total na identidade da música dela, e que ela tá nesse contexto do rap desde muito nova, desde criança, crescendo com a galera que é isso. Assim como você falou, né, das pessoas que moram um do lado da outra e virou essa coisa tão grande...
É muito lindo ver que, tipo, a Tati, o Duque, o Jay fazem as paradas desde muito cedo e ninguém sabia que ia virar o que virou, né? E toda a trajetória, né, da Tati, que é a trajetória da maioria das mulheres no rap, que muitas vezes ela começou cantando na igreja, passou por ser back vocal de grupos de rap e foi construindo sua trajetória, teve aí vários álbuns, São clipes. uns 20 anos já de carreira. Já tem aí seus mais de 20, estamos em 2024, né? Mais de 20 anos aí de carreira. E num corre incansável. Pessoas que vivem a vida inteira pro hip hop, de fato. Sua vez, Thiago. Eu sei que é cilada, né? Escolher um. Mas fala alguém assim que... Porra, quantas pessoas dedicam a vida pro rap? Me conte sobre uma. Pô, eu vou escolher a Vera, velho. A Vera Verônica. Acho que todo mundo, todos os homens receberam, embora reconhecimento insuficiente, todos receberam sua fatia da parada. E talvez a que tenha menos recebido isso é a Vera, velho. Porque talvez ela não tenha sido a primeira, tipo, número 1, mas ela é tida como a pioneira do rap do DF. E isso já coloca ela automaticamente na pioneira do rap do país, sacou? E eu acho que a importância da Vera transcende o rap, transcende o hip hop. Ela falou umas frases muito fodas, velho, na entrevista, tipo, o que se exige de um cara pra fazer rap já é muito, o que se exige de uma mina, a Tati fala isso também, é em dobro, velho. É 10 vezes mais, porque a Vera teve que estudar, teve que criar filho, ela tem um bagulho lá do orfanato. Então ela se capacitou para outras esferas da vida dela e da vida da família, dos grupos que circundam ela, para além da música. Isso tudo é rap pra caralho, sacou, velho? Isso tudo é hip hop pra caralho. E mesmo assim lançou um sapá de álbum, lançou DVD, foi coordenadora. A Vera foi minha chefe, sacou, lá no BSB Criativa. E não tem nada a ver com rap. E isso é rap pra caralho, tem a ver com hip hop, sacou? A Vera é uma líder da cultura, uma líder comunitária. E dentre essas entrevistas todas, pedi foto pra caralho, coisa pra caralho, pra gente pra caramba. Ela foi uma das poucas que chegou, chega aí. Chegou cheia de pasta, meu irmão. Me deu as pastas. Falou, pega aí o que tu quiser. Então, lá na exposição, tem várias fotos que são da Vera, velho. Tá lá em casa as fotos da Vera, velho, da vida dela. Então, ela foi lá, tá com a saúde fragilizada, mas ela foi lá, mano. Na terça-feira, que foi a abertura da exposição. Me emocionei pra caralho dela tá lá, sacou, velho? Ela entrou, ela já se sentiu mal, sacou? Mas ela ficou lá o tempo que ela conseguiu pra valorizar a parada. Então, a importância da Vera, a galera fala da Dinadi. Ok, Dinadi rima pra caralho, importantíssimo. Mano, mas nós temos uma Dinadi aqui no DF, sacou? E pouca gente conhece. Então, velho, não é em detrimento a nenhum dos caras, velho. Os caras sabem. Mas eu falaria da Vera, velho. A Vera Verônica é uma figura importantíssima pra gente. Massa, velho. Assim, é foda. Eu sei que a Natália e o Thiago ficaram mais apertados ainda então, pra escolher. Um salve para todos os citados. Menção rosa pro meu amigo Nenzinho. Com certeza, Nenzinho, parceiro demais. E que sempre está também aqui neste mundo aqui do podcast. Antes, eu quero trazer uma discussão que me interessa muito, mas foge um pouco do tema da pesquisa, que no podcast passado a gente veio na discussão do samba, entre o samba e o pagode, né? E tem a mesma... Eu acho muito parecida a discussão entre o rap e o trap. Tipo assim, como se o samba fosse uma versão degenerada ou periférica. O pagode fosse a versão degenerada do samba. E o trap é uma versão comercial ou degenerada de alguma forma do rap, né? Eu sou muito da tese, estou antecipando porque foi um tema no podcast. Eu sou da tese que é uma versão, mas que, enfim, essas diferenciações muitas vezes têm preconceito de classe ou até geracional, né?
Como você vê, né? A cena do DF hoje está muito dominada pelo que as pessoas consideram trap, né? Como é que você vê essa fronteira entre um e outro? O que você acha, assim? E sua opinião mesmo, assim, não um pesquisador. Não vejo fronteira, não. Sou bem da pegada do Afro Raga aqui, do DF. O trap é mais um subgênero do rap. E trap é rap. É simples assim, sacou? É mais um gênero, assim como tem 1 milhão de gêneros, vem tudo do guarda-chuva rap. E é muito importante, para mim, eu concordo, que a gente tenha isso em mente, porque é o que o Afro Raga fala. O mercado ele é sem alma, ele não se importa com a essência das coisas. Ele vai se apropriando das coisas. E se o mercado sugar o trap, e a gente vê o trap como algo separado do rap, aí surge uma outra vertente, que é o jazz, o drill. E se isso tudo forem vertentes separadas do rap, o mercado suga tudo e passa pro outro, que não tem mais a ver com hip hop. E o rap? E aí? Vai acabar? Não vai, mano. O rap vai permanecer. Então, a parada é tudo rap. Pra mim é tudo rap. E tem um podcast muito, muito maneiro de um cara que... O nome dele é Funkeiro, mas ele é rapper. É o Funkeiro 220. E eu penso nisso. Mano, pra mim, ver o sucesso do cara lá, do trapper, é um sucesso da minha cultura. Total. Eu não... Foda-se bling bling, e drill, e brrr, e skr, e ice. Isso é irrelevante. Né? Eu não curto, nunca vou curtir. Mas ver os caras ganhando dinheiro foi a luta de todo mundo aí, mano. É injusto, dói. Tu vê uns caras que dedicaram 40 anos da vida e não estão lucrando aí, não estão se beneficiando do potencial econômico do rap. Hoje em dia, dói. Mas... E aí, tipo, não é porque eles não se beneficiaram que o cara aqui não vai se beneficiar. Que bom que esse cara se beneficia. Então, não curto muito trap, sacou? Não curto. Mas não tenho nada contra o trap, nada, só a favor. Acho que tem uma leitura, às vezes, pro trap poder voar, né? O rap correu muito, né? Tipo assim, acho que tem um lance assim de geração, respeito. Mas assim, ficar também querendo apontar o dedo do trap pra dizer que é outra coisa, eu acho meio vazio, né? É isso, não. É a mesma, frutos da mesma árvore. Véio. Exatamente. E daqui a algum tempo vai ter outra parada muito parecida, véio. E é importante que a gente sempre conecte isso não só ao rap, sacou, velho? Ao hip hop. E mais importante do que essa dualidade ou dessa suposta divisão trap e rap é conectar tudo à cultura, ao hip hop, sacou, velho? O que rola muito hoje? O cara quer ser rapper, mas não quer ser hip hop, sacou? Ele quer a vivência que o mercado vive, que o mainstream vive, só que ele não quer saber de porra nenhuma da cultura. Não quer saber de nada das bases. Não tô falando que ele tem que rimar protesto, não tem nada disso. Mas, mano, é uma cultura, tem uma raiz, tem uma parada das coisas juntas. O poder vem das coisas juntas. E o mercado não quer saber das coisas juntas. O mercado não quer saber de hip hop. O mercado quer saber de rap, quer saber de trap, quer saber de jazz, quer saber de drill, do que for vendável ali, velho. Isso passa. Mas o hip hop vai ficar, mano. O hip hop é eterno, sacou? Hip hop não é uma coisa. Eles venderam Jesus, né? Por que não iam vender rap, né? Exatamente. Como diz o Messias. Exatamente. Gente, a gente está chegando ao final, né, dessa entrevista. Muito obrigado, Thiago. Prazer. Convido vocês a lerem, né, a pesquisa, irem na exposição, né, que é uma coisa que você vivencia ali, muitas coisas que, enfim, vários de nós de Brasília viveu, então é bom rememorar, mas também pensar nos novos caminhos do rap. Queria também agradecer a Natália Botelho, que é a primeira vez de muitas que ela vai estar aqui nessa bancada. Muito obrigado, Natália. E agradecer também o André, que está nos trabalhos técnicos. Muito obrigado novamente, salvou geral aí nessa noite aqui. Muito obrigado. E você que assistiu até aqui, não deixe de curtir, compartilhar para que mais gente veja. É muito importante. Conte conosco. E vocês querem dar um salve? Acho que vale um salve final aí, chamar para exposição, né?
As duas coisas, acessar a pesquisa, tem um site que dá para ler a pesquisa de graça, fazer download. Tem uma parada que é diferente, né? Normalmente nas pesquisas a gente não disponibiliza as entrevistas, né? Os brutos. Então no final tem todas as 40 entrevistas lá. Isso é importante, é www.peso061.com. E a exposição está em cartaz na Casa de Cultura da América Latina, no Setor Comercial Sul, quadra 4, de 8 às 18 horas. Só colar, pedir pro cara abrir lá, porque a porta fica fechada. Mas é só bater no vidro lá e falar, quero visitar, que o cara abre na hora. E tá muito bonita, né, velho? Nossa, tá bem bonita. Claro que na Risofloras estava também muito bonita, a gente ficou emocionado. São duas exposições. Duas vibes, a gente, eu gostei né? muito das duas, tá muito legal. Vale muito a pena quem viu na Risofloras e agora conferir como que ela tá. Acho que foram as vibes justas para cada casa, sacou, velho? Lá na Risofloras era um negócio mais íntimo, sacou? Pra um público já mais familiar, já vivido, sacou? Tem uma parada de pertencimento. Então, fazia sentido, para além das limitações físicas, fazia sentido as obras estarem perto, sacou? A galeria perto, o bagulho preto, as paredes pretas, todo mundo junto ali. Fazia sentido. Lá não. Tem outras questões, é um projeto de extensão universitária, então tem a parada do conhecimento, da vivência de públicos que não tem nada a ver com rap. Então, de ser mais espaçado, né? Então, faz sentido as coisas serem diferentes. Perfeito, muito obrigado. Ó, deixando aqui o espaço em aberto. Tanto para você quanto quem quiser participar, manda uma mensagem que a gente avalia. Se for tão interessante quanto o do Thiago, a gente pode avaliar e chamar. Gente, muito obrigado. Agradecer novamente, André Duarte. Valeu demais. E até a próxima.